Shalom, Adonai Hortonir, paz do Senhor a todos do Face e da rede social, que é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez, com o nosso estudo, do NIBAD, ou GEAD, Grupo de Estudo da Assembleia de Deus Vida Nova. Agora nós estamos aprendendo sobre o livro de Cristologia, todas as sexta-feiras, das 20 às 22 horas. Nós estamos iniciando agora o nosso curso sobre Cristologia. Quem está do meu lado, me auxiliando e me ajudando, minha digníssima esposa, pastora Eliana. Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela digníssima, Irmãos, é uma realidade onde é muito importante nós deixarmos em destaque sobre a pessoa de Cristo. Não é verdade? Hoje nós temos aí diversas heresias, diversas simbologias onde dizem assim que Jesus não foi Deus, que Jesus não é um profeta, que é simplesmente um ser que veio na terra e fez umas obras maravilhosas, E nós vamos ver que não é bem assim, que nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo vai muito além. Mas como será que a história nos traz essa realidade, hein, pastor Eduardo? Sim, é verdade, porque no passado colocaram muito em dúvida em relação à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que os apóstolos tinham morrido, o cristianismo estava crescendo de uma forma extraordinária, tanto é que colocaram medo no Império Romano, através de Constantino, que quis mudar toda aquela situação da perseguição. E com isso aí, eles estavam discutindo entre si, através de concílios. A gente vai ver o concílio ariano, pastor? Concílio ariano, concílio de Trento, concílio calcedônio, o concílio econômico, o concílio de Constantinopla, o concílio de Niceia. Então foram vários concílios, ou seja, várias reuniões para eles decidirem a divindade de Jesus. A gente vai ver depois, a pastora Helena vai estar explicando, só um minutinho, a pastora Helena vai estar explicando, em relação a algumas pessoas que, através destes concílios, uns diziam até que Jesus era um ser humano, que através do batismo, o Espírito Santo tomou posse dele, e ali ele foi uma pessoa possessa do Espírito Santo. Claro que isso aí a gente não acredita, isso aí foi no passado. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso daí e provando para você, meu amigo, a divindade do nosso Senhor Jesus. Ele foi 100% homem e foi 100% Deus. Isso, pastora? Isso mesmo. É nisso que nós cremos, Trindade. Só ressaltando ali os concílios que o pastor falou, o Calcedônia foi o mais importante, foi o que deu destaque nessa fé processada que nós temos hoje. Ele foi o destaque. Então, assim, o concílio de Trento, entre outros que foi falado, foram discutidos, mas o de Calcedônia, o concílio de Calcedônia foi o que mais assim reuniu bispos, onde teve uma grande discussão. Foram 320 na conta deles, mas eles dizem, assim, historiadores dizem que tinha 515, 530 mais ou menos, Nesse concílio para tratar em relação à divindade exatamente, de Jesus. Então, assim, esse concílio foi muito importante para nós, foi um destaque muito grande para nós. Na atualidade, o concílio de Calcedônia é o de destaque nessa situação, mas é claro, que teve, vamos dizer aí, teve várias emendas. Inclusive teve um que ainda constitui até hoje, que é o de Sabeliano, quando eles fizeram lá o concílio de Sabeliano, eles fizeram em relação que Jesus, ele não tem, eles não criam na Trindade, Eles eram unicistas? Unicista, isso, só existe Deus. Jesus foi um profeta comum, como Elias, como Eliseu, e assim como os outros, no conhecimento deles. Então, esse conhecimento, essa heresia unicista, nós vemos até nos nossos dias que existem igrejas que são assim, que não crê na Trindade. E é claro, pastora, se a gente for olhar lá no começo, a gente vai provar aqui, mas lá no começo, quando o Senhor foi fazer o homem, falou, façamos, no plural, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se fosse o conceito de Sabeliana, estaria escrito assim, faço eu, o homem, a minha imagem e a minha semelhança, no singular. Mas foi no plural. Então, por que no plural? Por causa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor?
É uma coisa bem, bem louca. E o gnotismo? Teve o gnotismo também, houve tanta bagunça, às vezes a gente vê nos dias de hoje, o gnotismo também, né? É tudo coisas que aconteceu na época e aonde o evangelho estava assim, dessa forma. Tudo era legal, tudo era da hora, tudo era top 10, né? E não é bem assim, né? Gnotismo hoje temos aí, que muitos conhecem, o misticismo, né? Onde temos aí o esoterismo, né? Onde eles buscam a parte constelação e tal, né? Aí fora. Inclusive, Paulo teve um trabalho muito grande em relação ao gnotismo na sua época. Até ele enviou uma carta, sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, ele instrui Timóteo em relação a isso, né? O que estava acontecendo dentro da igreja, o misticismo. Tem o misticismo hoje dentro da igreja evangélica, pastora? Tem. Bastante, né? Muito. Pastora, consegue citar alguns exemplos para a gente entender o que é misticismo, esse gnotismo que Paulo teve, esse trabalho com a igreja de colocar na mente deles o que eles estavam fazendo errado e que o evangelho não era aquilo que eles estavam ensinando? O que seria hoje nos nossos dias? Hoje? O misticismo dentro da igreja. Olha, eu acredito, na minha concepção, sempre deixando bem claro, né, no meu entendimento, o misticismo hoje acontece como? Uma das coisas é quando a pessoa fala e não foi Deus que falou, mas ele quer usar uma força maior para dizer em nome do Senhor que está acontecendo. Isso é um perigo, né? É um perigo. Que o irmão tinha dito lá da água. Ela está com medo de falar, mas eu falo. Eu não estou com medo não, é porque... Copo de água, não, mas a rosa falou... ungida. Não, mas lá a história lá dos 3 pulinhos, bebe um copo d'água lá, misericórdia. O dentro sal... da casa do Senhor. Pastor, mas nós estamos fazendo atos proféticos. Irmãos, não confundam as coisas, irmãos, não confundam as coisas. Jesus fez alguns atos proféticos, mas eram situações diferentes. A gente não pode trazer algumas situações diferentes para dentro da nossa igreja. A maior luta de Paulo na igreja de Tiatira, e claro, em outras igrejas também, ele teve trabalho com a igreja de Roma, por isso que ele enviou suas cartas aos romanos, a igreja de Éfeso, então nem se fala. Timóteo era um jovem que foi colocado na fogueira, né, como pastor, né? Foi colocado na fogueira lá e várias vezes Paulo enviando cartas para Timóteo para ter força, para enfrentar. Oi? Para ter ânimo. E para ter ânimo, por causa eles estavam enfrentando isso. Então hoje é a mesma coisa. Hoje esse negócio da rosa ungida, do copo de água, do sal grosso e tantas outras coisas, isso aí se torna um gnotismo, um misticismo dentro do nosso evangelho. Porque nós vivemos o evangelho que nós temos que crer. O que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Então, se eu estou vendo para crer, então eu não estou tendo fé. Não é verdade, pastor? Verdade. Então, esse conselho também foi. Tem um conselho ariano. Gostaria que a pastora comentasse rapidamente sobre o conselho também ariano, né? Arianismo. Arianismo. Bom, o conselho, aí a crença, né, arianismo, ela foi muito usada, eu acredito que foi por Hitler, né? Ele usou muito isso, onde ele era também cria só em um. E tem uma religião na qual ela também é dessa forma, que não acredita na Santíssima Trindade. Né? Então o arianismo ele não acredita na Santíssima Trindade, ele acredita somente em um e só. Não tem mais, não tem o Espírito Santo, não tem Deus, somente a pessoa de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, essa religião ela só tem Deus, né? Ela não tem nem Jesus e nem o Espírito Santo, é só Deus. Então, eles creem somente em Deus, né, que não acredita na Santíssima Trindade. Isso. E então, nosso estudo nós vamos iniciar falando sobre cristologia, né? É uma palavra que veio do grego, né, que é Christos, né, que é o nome de Cristo, que no hebraico quer dizer Hamashia, né, ou Messias, ungido, e no grego Christus, né? Quem apelidou, né, os cristãos, né, com o nome de cristão, foi os romanos, que eram seguidores de Cristo, e ficou como cristãos, né? Então, Christus, que fala sobre o Messias, sobre o ungido, ou Hamashia no hebraico.
Logos, que quer dizer estudo, palavra ou ciência. Então, Christos, Logos ou Cristologia, né, tudo junto, quer dizer a ciência ou estudo sobre Cristo. Né? Então nós vamos aprender sobre a pessoa de Cristo, sobre a humanidade de Cristo e sobre a sua divindade. E com isso daí a gente vai dividir em alguns tópicos, né, sobre a divindade de Cristo, no segundo as Escrituras. Né? Primeiro, Cristo manifesta atributos exclusivos da sua divindade. Nós vamos estar comentando sobre isso. Segundo, Cristo possui cargos exclusivos da divindade. Cristo recebe e afirma prerrogativas da divindade. A divindade de Cristo é percebida por sua relação com o Pai. E a divindade de Cristo é percebida na adoração que recebe. E por final nós vamos estar comentando a divindade de Cristo é anunciado pelos títulos que usa e recebe. Então nós vamos aprender sobre a doutrina de Cristo, né? Doutrina é uma palavra assim que a gente vê muito e as pessoas confundem muito o que é doutrina. Doutrina é um conjunto de ideias filosóficas, né? Então é um conjunto de ideias filosóficas, políticas, religiosas e etc, né? Tudo entra em comum, como no concílio, né? Como no concílio, é claro, dentro da igreja, né, num comum acordo, desde que venha a ser da verdade da Bíblia. Então, quando nós falamos em doutrina, ela tem que vir 100% da Bíblia. Eu não posso colocar aquilo que eu acho, eu não posso colocar aquilo que eu penso. Eu tenho que colocar as verdades que estão dentro da Bíblia como doutrina na igreja e para o cristianismo. Então, nós vamos iniciar o nosso tópico falando primeiro sobre a eternidade, né, que são os atributos divinos. Gostaria que a pastora lesse então para mim, livro de João, pastora, capítulo 1 e o seu versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, ele está dizendo, João Batista, não o apóstolo, dando um testemunho de Jesus, que ele é antes dele. Né? Então, está falando da sua divindade e da sua eternidade. Também antes de Abraão. Isso aí deu uma discussão tão grande com os fariseus da época. Lê para mim, pastor. Está no livro de João, no seu capítulo 8 e o versículo 58. Se você tiver com a sua Bíblia em casa, pode nos acompanhar. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nossa, isso aí deu uma polêmica tremenda. Por quê? Quando eles indagavam Jesus, e Jesus dizendo que era o Messias, o enviado, o Filho de Deus, e é claro que eles colocaram muita dúvida, até no livro de Mateus 16, você vai ver que quando o Senhor interroga os seus discípulos, perguntando, né, quem que o povo acha que eu sou, né? Nos fala, uns dizem que é Elias, outro profeta e assim por diante. E somente Pedro disse, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, né, o Filho do Deus vivo. Então ali o Senhor falou que foi o Espírito Santo que revelou. Nós vamos ver, no decorrer da história, que até os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles tinham muitas dúvidas em seu coração. Tem aquela passagem, né, pastora, quando eles estavam no barquinho lá, que Jesus andando por cima das águas, entraram no barco e falaram, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Poxa, e os milagres que eles viram, Jesus estava falando, mas parece que não entrava no coração deles, né? Mas essa palavra aqui que a pastora leu é interessante. Porque quando ele falou, o eu sou, ele antes de Abraão, o eu sou, isso deu um choque nos fariseus, pastor. Por que esse o eu sou deu um choque? Porque aqui ele falou como Deus, né? E eles, se a gente pegar a passagem lá de João, quando Jesus foi ser preso, ele falou, eu sou, né? Por 3 vezes eles caíram na terra. Caíram por terra. E o interessante é que essa palavra era muito conhecida. Quando Jesus falou eu sou, houve então eles paralisaram. Por que paralisaram? Porque essa palavra é a mesma palavra do livro de Shemot, né? No livro de Êxodo, no seu capítulo 3, quando Moisés
vai chegar para Deus e indaga a Deus, que Deus pede para Moisés e até o Egito para tirar o seu povo. Então ele fala, Senhor, mas eu vou chegar lá e vou falar quem me enviou, porque lá tem tanto Deus, tanto Deus, Deus para isso, Deus para aquilo, eu vou chegar e vou falar quem que me enviou. Aí o Senhor fala, vai Homer, né? Vai Homer, Elohim Mosher, né? Errer, Asher, Errer, né? E disse Deus a Moisés, né? Eu sou o que sou, o eu sou te enviou. Então, quando Jesus falou o eu sou, o antes de Abraão, deu um impacto nos fariseus, porque eles lembraram da época do Egito. Então eles falam, peraí, mas o eu sou é Deus, e ele está falando que ele é antes de Abraão e ele é o eu sou, e trouxe esse impacto, né, pastora? Também antes do mundo existir, pastora, João capítulo 17 e o versículo 5. Eu te glorifiquei na terra, consumadas as obras que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo, né? Que Jesus falando. É Jesus falando para o povo ali sobre a sua eternidade. Aí a gente vê, pastora, como uma pessoa ainda entra em parafuso em relação à divindade de Cristo. Isso é as próprias Escrituras prova, né? É. E as Escrituras não é só a Bíblia evangélica, não, mas são todas as Bíblias. Contém esse conteúdo dizendo sobre a divindade de Cristo. Não tem como gerar dúvidas, não tem. Aqui já fala tudo. Também tem outra, antes do princípio, pastora, João 1:1, tão conhecido, né? Da igreja. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá vendo? Na minha Bíblia, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Ou seja, sem ele, nada aconteceria. Então ele estava no momento da criação junto com o Pai. Estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui Jesus, mais uma vez, dizendo que ele estava antes do mundo ser criado, falando da sua divindade. E ele continua para sempre. Pastora, Hebreus 1:11. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, e eles perecerão. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Ele é hoje, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus entra na moda, pastora? Não. Não entra na moda? Não. Não tem como você orar e falar assim, o senhor tem que entender, nós estamos no século 21, nós temos que andar assim, fazer isso. Acho que não? Não tem como? Não. O homem muda, Deus não muda. Ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a igreja mudou, pastora? Muito. Em todos os aspectos? Em todos os aspectos. Todos. Você vê, né? Porque muita igreja mudou, e as que mudaram hoje estão trazendo novas igrejas com mais doutrina, com mais insistência, né? Claro que o que faz a obra é o Espírito Santo. Sim. Aquele que crê, né? Aquele que crê. Se não crê, não tem como, né? Se não crê na Trindade, não tem como o como. Espírito Santo de Deus fazer. Não. Né? Mas hoje tem igrejas trazendo doutrinas assim do tempo de Jesus, né? Que também, eu, no meu ponto de vista, já é um pouco extremo demais, né? Vivemos no século 21, não é verdade? Vivemos no século 21. Como você falou, Deus não muda, mas o Senhor, as épocas mudam, mas a palavra dele não muda. A palavra é a mesma, né? Porque a década de 90, as igrejas eram de uma forma, década de 80 era uma, 70 outra, século 21, agora é o século 21. Agora é o século 21, que é diferente, né? Então, assim, o século 21 hoje traz, assim, novas igrejas, novos conceitos, bem, no meu ponto de vista, bem difícil de... Bem difícil. E hoje... a gente... na Trindade, né? É que assim, hoje, por mais que as pessoas creem na Trindade,
né? Mas ainda há uma bagunça hoje espiritual. É que nem eu estava comentando no estudo nós estávamos falando sobre, em relação a isso, porque hoje nós vivemos um evangelho mais fácil, vamos dizer, hoje é um evangelho para todos os gostos. A pessoa vai para a igreja, eu não gostei de tal costume, de tal norma, então olha, eu já ouvi pessoas falarem assim: uai, mas não quer ser tão santo? Por que não veste, não anda igual Jesus andava na época? Tem igreja sim. Tem igreja que anda desse Olha jeito, aí, se você quiser, tem. Tem uma igreja que as vestes é da época de Jesus. Roupão, né? Então, assim, hoje tem igrejas para todos os gostos, para todos os tipos, né? Mas voltando para nossa trindade. Vamos lá, eu gostaria que a pastora lesse aqui para mim onisciência. Agora nós vamos falar sobre onisciência, né? Falamos sobre a eternidade, agora onisciência, porque ele tem toda a ciência, conhece todas as coisas. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. João 16:30 e João 21:17. Então ele conhecia, né? Quando o Pedro falou isso daí, o Senhor sabe todas as coisas, ele já estava falando sobre a onisciência de Jesus. E Jesus, ele conhece todo o nosso pensamento, tudo aquilo que está no seu coração, e no meu coração ele conhece. Quando Jesus foi convidado para um jantar na casa de Simão, né, Simão, então, quando ele viu aquela mulher com um cântaro se aproximando, ele viu que aquela mulher chegou e se colocou aos pés de Jesus. E quando se colocou aos pés de Jesus para adorar, no seu pensamento ele pensou: por acaso ele não está vendo que ela é uma pecadora? Num pensamento. Jesus já leu o seu pensamento e lançou uma parábola para Simão. Por quê? Porque Jesus, ele conhece todo o nosso pensamento. Pastora, pode ler o próximo para mim. Coração dos homens, João 2:24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Isso, pode continuar. Tem um próximo aí também. Pensamento dos homens, Lucas 6:8. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. A história das pessoas, né? João 4:29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Interessante. Esse da mão ressequida, ele estava fugindo do povo. Porque primeiro que ele entrou na cidade e não podia entrar porque ele estava com lepra. A lepra, por um milagre, estancou somente na sua mão. Não passou para o corpo, foi estancado em sua mão. E ele entrou na cidade sendo que não podia entrar. E nisso que ele entrou na cidade, ele se escondeu no templo. Ficou escondido lá. Ninguém tinha visto aquele homem. Mas aí Jesus no templo, começando a falar, eu creio, né, não que a Bíblia diz, né, mas eu creio que ele começou a pensar que, Jesus podia me curar, né, e tal. E Jesus, lendo o seu pensamento, pediu para que ele se aproximasse, viesse até o meio, como foi lido ali. Quando ele foi até ali, então o Senhor curou. Por isso que os fariseus falaram: mas ele curou no sábado e dentro do templo. Era pecado, né? E a outra foi Filipe, né? Filipe que chamou Natanael, e o Senhor falou para ele que ele estava debaixo, o conhecia que ele estava debaixo de uma figueira. Você deveria ter feito a pergunta para quem soubesse responder. Verdade, é que nós fizemos uma pergunta lá na igreja, mas se você estiver assistindo o vídeo, você já vai saber, né? Porque assim, quando Herodes deu o edito das crianças de 2 anos para baixo fossem mortas na época que Jesus nasceu, José e Maria foram para o Egito, né? Levaram Jesus no Egito. E na mesma época, então, a mãe de Natanael, escondeu ele no meio das folhagens da figueira. E ele ficou escondido ali em oculto. Quando Jesus falou que o viu debaixo da figueira, ele pensou: mas peraí, isso é um segredo meu e da minha mãe.
Jesus era contemporâneo de idade dele. Como que ele sabe? Se ele era nenezinho na época igual eu. Como ele sabe que minha mãe escondeu, sendo que minha mãe não contou para ninguém, só para mim? Por quê? Porque Jesus tem toda a onisciência, né? Continuando, pastora. Nele está oculto todo conhecimento. Colossenses 2:3. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém. Então, o Senhor tem tudo, Ele tem todo o conhecimento. E que eu louvo a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo que depois do arrebatamento que nós tivemos com o Senhor, todos os mistérios serão revelados para nós, né? Imagine, o nosso professor de teologia, de cristologia, vai estar pessoalmente nos instruindo, nos ensinando tudo aquilo que ainda para nós, o nosso coração, o nosso conhecimento, está em oculto ainda, que vai ser revelado. Agora nós vamos falar sobre a onipotência, que Jesus também tem todo o poder. Pastora, lê para mim ali. Sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sabe o que eu acho interessante, pastor? Aqui, ó. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, né? Uhum. Sustentando, ó o interessante, ó, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se Jesus faz uma promessa na sua vida e não acontece no dia seguinte, no mês seguinte, você tem que desistir? Não, jamais, né? Porque ele sustenta a sua palavra. Ele sustenta a tua palavra. Se ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Sim. E isso você pode ficar tranquilo. Agora, o tempo é do Senhor, né, pastor? Jesus não dá nada antes, né? Não, ele dá tudo aquilo que nós precisamos, né? E nós temos que se agarrar no Senhor, porque o tempo pode ser um ano, um dia, 15 anos, 20 anos, né? Nós somos prova viva disso, né? Somos prova viva disso e graças a Deus estamos desfrutando das nossas orações. Então, pegando um parênteses aí, você que está orando, não desista. Não desista porque muitos podem desfrutar daquilo que você está orando. Então, é teu e não dá brecha. Isso. E o tempo é do nosso Senhor, né? Então, Exatamente. se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida, né? Desde que você fique firme na sua presença e crendo, porque Ele sustenta a sua palavra, porque Ele tem todo o poder. Não vem na hora que nós queremos, porque o Senhor sabe que se vier na hora que nós queremos, nós não vamos saber valorizar aquilo que o Senhor vai nos dar. Tem toda a autoridade, pastora? Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18, né? Toda a autoridade foi me dada, tanto no céu como na terra. Então, todos obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Então, não há outro intercessor a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro nome, nem na terra, nem acima e nem abaixo da terra, que nos dá direito à salvação, se não for o nome do Senhor Jesus Cristo. É esse nome. Aí, pastor, eu vou falar uma coisa assim, que talvez você que está me assistindo, eu quero que você releve muito, que eu não vou falar agora. O nome de Jesus, ele tem poder, porque ele tem autoridade sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. Então, nós expulsamos demônio em nome de Jesus, não é verdade? Nós curamos enfermo em nome de Jesus. Mas e se a pessoa usa o nome de Jesus de uma forma banal? O que acontece na vida dessa pessoa? Vai perder a autoridade, né? Usa o nome de Deus em vão, vai chegar a hora que isso é em vão mesmo. A tua autoridade vai estar lá embaixo. Porque é aquela famosa coisinha, né? Ai, meu Deus, por que aconteceu isso? Ai, Jesus. Muitos até fazem piada. Tudo, se cai um copo no chão, Jesus, Deus tem misericórdia. Então se torna tão banal na boca do crente, e quando ele vai expulsar um demônio ou impor a mão sobre o enfermo para curar,
pela autoridade do nome de Jesus, ele já não tem essa autoridade. Não por Jesus, Jesus tem, mas na vida da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, o nome de Jesus, o nome de Deus na sua boca se tornou banal. Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus de qualquer forma. Tanto é que eles falam Javé, Jeová, né? Porque o nome de Deus para eles é muito importante para ser pronunciado. E é por isso que eles são abençoados, né? Continuando, pastora. Sobre demônios. Marcos 5, 11 e 15. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e o espírito imundo rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Temeram. Então aí a gente conhece uma passagem bem conhecida, né, que Jesus expulsou a legião que estava lá, na verdade eram 2 jovens, né? Então 2 jovens que estavam ali, e esses demônios entraram na manada de porcos. Então a autoridade de Jesus. E só foi ele pisar na beira da praia que os endemoniados chegaram até ele ali e acabaram exaltando o nome do Senhor. Aí eu falo uma coisa: os demônios vieram glorificar Jesus. E às vezes a gente na igreja sofre, soa a camisa por mão, falar: irmão, dá glória a Deus aí. É tão difícil dentro de uma igreja uma pessoa dar glória a Deus. É tão difícil uma pessoa sair da boca dele, louvado seja o nome de Jesus, mas um palavrão sai fácil, né? Nossa. Um palavrão, uma palavra de maldição, né? É verdade. Essas coisas que o inimigo oferece é bem mais prático do que as coisas do Senhor, né? Então tem crente que perde para demônio, porque os demônios vêm e adoram Jesus, né? Mesmo errado, eles ainda adoram Jesus. E sobre as doenças? Lucas 4, 38 e 41. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Amém. Eu acho interessante, até eu lembro uma época, professor, que estava tendo uma polêmica de padre casar. Os padres podiam casar. E eu lembro que naquela época eu entregava marmitas, né? E eu fui entregar numa rádio. E o rapaz estava nessa polêmica da rádio. E ele perguntou para mim: chegou um pastor aqui. Pastor, o que você acha de padre casar? É errado ou não? Aí eu peguei e falei para ele assim: quem que foi constituído como o primeiro papa da Igreja Católica? Pedro. Foi Pedro, né? Foi Pedro. Aí ele me respondeu: foi Pedro, pastor. Então, se Jesus curou a sogra de Pedro, então ele era casado. Então eu respondi a sua pergunta, falei para ele sair andando. Está aqui, ó. Viu que interessante que está falando ali no versículo 41? Lê para mim, pastor. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, Jesus, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. O próprio demônio já fica quieto aí, que você está me denunciando. Ninguém precisa saber que eu sou filho de Deus. Ai, meu Deus. E hoje é tão difícil a igreja reconhecer. Irmão, você quando vai para a igreja, glorifica o nome do Senhor. Ele merece toda a honra e glória. Se hoje eu e você
né, gozamos da oportunidade, da esperança de uma vida eterna, é porque ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então o nome dele tem que ser louvado, tem que ser exaltado e glorificado sempre. O que tem que sair da nossa boca é adoração, não murmuração, não condenação, né, não coisas banais usando o nome do Senhor. Tem que ter autoridade, para quando você impor a mão sobre o enfermo, a autoridade sair da sua boca através do nome de Jesus e a pessoa se enferma. É essa a diferença que nós temos que fazer no mundo nos nossos dias hoje. Jesus. E também ele tem o poder sobre a morte, né, pastora? Mateus 9:25, Lucas 7:14. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Olha o poder, né? Ressuscitar morto. E a pessoa ainda tinha dúvida da divindade de Jesus. Como que um ser humano... Sim, e isso é tremendo, né? Agora eu vou querer falar sobre a imutabilidade. Nós vamos fazer por etapas, é claro que eu não vou fazer todas as etapas hoje. Vamos deixar um pouquinho para depois também, né, pastor? Sim, com certeza. Então, nós vamos deixar você curioso. Imutabilidade. Pessoa e o caráter de Cristo, pastora. Tinha um mosquitinho que voou aqui, por isso que eu fiz isso. É que é tudo ao vivo. Imutabilidade, né? Pessoa, caráter. Hebreus 13:8, 1:12. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o sem será para sempre. Também, qual manto os enrolarás e como veste será igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Como nós comentamos, né? Jesus não muda, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E a sua existência? João 8:58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Como eu falei, isso, como eu falei no começo, eu sou. Quando Jesus falava isso, dava um impacto muito grande entre os judeus. Outra coisa que dava um impacto muito grande, quando Jesus fala, as pessoas, né, pronunciavam. Por exemplo, vamos pegar aquele cego que começou a gritar: Jesus, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele ficava gritando. O interessante é que aquele cego, talvez ele não teve um estudo como a gente está tendo aqui. Ele não teve um conhecimento. Ele pode ter ouvido, porque todo judeu passa de pai para filho a palavra do Senhor que está no Tanakh, né? Então, assim, ele deve ter aprendido, mas não de uma forma como nós estamos aprendendo hoje, devido à sua deficiência. Ele foi uma pessoa que foi humilhada, foi uma pessoa que foi esquecida e assim por diante. Mas a revelação na sua boca, quando ele dizia Jesus, filho de Davi. Quando ele falava, pastora, Jesus, filho de Davi, não só ele como outros, ele estava citando uma profecia que foi proferida por próprio Davi, que da descendência de Davi surgiria um rei, e seria o rei que sentaria e seria eterno, né? Regeria com cetro de ferro, né? Que é o nosso Jesus Cristo. Você vê, os judeus que ali estavam, os fariseus, que eram conhecedores de toda a lei, eles não tinham isso no seu coração quando via Jesus andando. Mas o cego que não viu Jesus falava Jesus, filho de Davi. Então essa palavra filho de Davi trazia um impacto até para os judeus que ouviam. Por quê? Porque para eles, quando falava Jesus, filho de Davi, estava querendo dizer sobre uma profecia que veio no passado. Então estava falando sobre o Messias, o Hamashia que os judeus esperavam. Então eles ficavam indignados, como assim, como esse cego, sem ter tanto conhecimento, está querendo dizer que esse Jesus, então, é o que está escrito nas Escrituras? Então você vê que a revelação veio para esse cego. Então, é uma palavra profética, como o eu sou, que impactava muito os judeus, né? E santo, pastora? Hebreus 7:28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém, né? Glória a Deus. Agora a gente vai para o último tópico,
Aí eu vou deixar o próximo para a próxima aula. Que seria cargos exclusivos de Deus. Além de atributos exclusivos da divindade, Jesus Cristo exerce cargos e funções exclusivas de Deus. Primeiro, Criador. Lê para mim, pastora. Criador. Hebreus 1:10, João 1:3. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui, ó, a revelação. Aqui é uma revelação, mais uma revelação em relação à divindade de Jesus, que não tem como ter dúvida nenhuma em relação a isso. E sustentador, pastora? Colossenses 1:17, Hebreus 1:3. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus, como nós comentamos, né? Sustentação da sua palavra, né? E, por último, Salvador. Isaías 43:11 e Atos 4:12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, e não há salvação nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, e não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. A salvação vem através dele, né? Que nem ontem nós estávamos comentando, pastora, que perguntaram uma vez para mim, mas pastor, vocês não gostam de Maria, né? Maria não é nada para vocês, a mãe de Jesus? Eu falei, não, mas quem falou isso para você? Eu falei, Maria para nós é uma mulher bem-aventurada. Você imagina, pastora, no meio de tantas mulheres que estavam aguardando uma profecia que o Filho de Deus viria. Então imagine quantas mulheres estavam esperando. Será que vai nascer em mim? Será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? E de repente ela recebe uma mensagem do anjo Gabriel que ela era a escolhida, a bem-aventurada entre as mulheres. Agora imagine a responsabilidade de ter dentro do ventre o Filho de Deus. Imagine, pastor. Nossa, que honra, hein? A honra. A gente já se sente honrado quando a gente sente a presença do Senhor, a gente já fica honrado quando Ele nos abençoa com um dom, quando a gente ministra a palavra. Imagina gerar Filho de Deus. E imagina o temor também, né? Não posso passar mal, não pode negócio pesar, que é claro que Deus ia guardar, mas imagine o pensamento dela, não posso passar mal, não posso bater essa barriga, eu tenho que tomar cuidado, porque aqui está o Filho de Deus, né? O Filho de Deus. Então, como que a gente não gosta? Nós admiramos sim Maria, é uma mulher bem-aventurada entre as mulheres, escolhida por Deus, né? A dedo, foi escolhida a dedo, uma mulher que criou o Senhor Jesus, respeitou o seu ministério, sabendo que mesmo que saiu dela, né? Mas sabia que não era dela, saiu dela, mas não era dela, porque ela só emprestou o seu corpo ali para gerar o Filho de Deus que precisava ser encarnado. João 1:1, né? O Verbo precisava ser encarnado para a salvação de toda a humanidade. Então ela reconheceu a humanidade de Jesus e reconheceu a sua divindade até o último momento, até na cruz do Calvário. Irmãos, imagine o coração de Maria quando ela presenciou os soldados romanos chicoteando Jesus. Imagine, pastor, o coração daquela mãe vendo fazendo aquilo lá com o filho. Meu Deus, a gente já fica doida com nossos filhos, mas misericórdia. E na cruz do Calvário. Só que Jesus falou, você pode ler na sua Bíblia. Jesus olhou para ela e falou, mulher, aí está o teu filho, falando para João. E disse para João, João, aí está a tua mãe. Ou seja, eu sou Deus.
eu sou 100% Deus. É claro que Jesus entendia o sofrimento dela como ser humano, como mulher, mas ele estava falando, não se preocupa, porque eu sou Deus e eu vou ressuscitar. Né? E nem ela e nem os outros entendiam isso. O único que, por surpresa, entendeu quem era Jesus foi o ladrão na cruz. Foi o único que falou, Senhor, quando estiveres em teu reino, lembra-se de mim. Por quê? Porque para ele Jesus era rei. Enquanto para muitos estavam duvidando da divindade de Jesus, um ladrão disse, porque ele poderia falar, como que ele é rei, se ele vai morrer, para onde ele vai? Mas ele falou, Senhor, quando estiverem no teu reino, ou seja, ele sabia que Jesus tinha uma divindade, que era Deus, e o reino de Jesus não era aqui, por isso que ele falou, quando estiveres no teu reino, lembra-se de mim. Olha, e às vezes a gente julga os outros. Então, irmãos, nós vamos terminar por aqui. É claro que aí na próxima a gente vai dar continuação, que é bem grandinho sobre Cristologia. Espero que nesse comecinho você tenha gostado, né, do nosso curso de Cristologia. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você manda para nós no Facebook. Né? A nossa igreja é a Assembleia de Deus Vida Nova, Rua Serra Dourada, 768, no bairro Periouro. O nosso curso é todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas. E esse ano nós vamos trabalhar forte em relação à família. Inclusive, eu e minha digníssima esposa estamos aqui com a nossa camiseta, né? Esposa e marido, né? Então que Deus venha abençoar o seu casamento, venha abençoar a sua família, né? E Deus venha dar toda sorte de graça para você. Pastora, quer despedir? Antes de eu estar despedindo, eu quero deixar um convite para você, para a amada igreja, para as irmãs que cuidam das crianças. Nós vamos ter o nosso primeiro congresso. Glória a Deus. Que beleza. É um projeto, irmãos, que estava aí no meu coração para o nosso ministério, como eu sempre diz, para o nosso ministério é o primeiro congresso. Já trabalhamos em outras igrejas, né? Já realizamos estes trabalhos. E vai ser dia 7, dia 8 e dia 9, a partir das 7h30 da noite, tá? Nesses dias aí estaremos trazendo louvores, história missionária, história bíblica, muita diversão na presença do Senhor. Pastora, né? qualquer criança pode estar vindo? A partir de 100 anos você está convidado. Então, Acima de 100 anos já é adulto, então, né? Adulto não gosta muito de movimentos infantil, não gosta de fazer cabeça, ombro, joelho e pé, né? Então até 100 anos. Vai ser difícil fazer cabeça, ombro, joelho e pé por causa da minha coluna, né? Mas você que puder, vem fazer aí, participar conosco, vem fazer cabeça, ombro, joelho e pé. Venha participar conosco, né? 7, 8 e 9 de fevereiro, nosso primeiro congresso infantil, né? Vai ser uma bênção de Deus. E nós contamos com a sua visita. Traga suas crianças, seus vizinhos. E se não tem criança no seu ministério, né, você também está convidado a vir glorificar com a gente, abençoar a nossa vida ali com a sua presença, né, abençoar a vida das nossas crianças com a sua presença. Tá? Você, meu ministério não tem criança, mas não tem problema, você é uma benção, vai lá dar um glórias com a gente, que eu tenho certeza, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vai ser glorificado, você vai ver. Ué, mas é um culto infantil? Onde tem poder de Deus? Amém. Glória tem. a Deus.